Enquanto espera este episódio, te convido a clicar no link da descrição do vídeo para saber mais sobre este programa único na imprensa. E assine a Gazeta do Povo. A continuidade deste projeto depende de você. Olá, muito boa noite. Estamos começando o último episódio dessa terceira temporada de Hora do Strike. Hoje é dia 25 de abril. A gente está no ar desde fevereiro com essa terceira temporada. Você que nos acompanha sabe, né? Toda segunda-feira, às 8 da noite, estamos ao vivo aqui debatendo os principais assuntos da política na semana que antecedeu ao programa. A gente tem muito para falar aí dos últimos dias, né? O Brasil em polvorosa por conta do caso Celso Daniel e de tudo que aconteceu depois. E a gente vem já falando disso, porque primeiro a gente vai ter o tema do dia, que foi, antes desse tema do Twitter comprado pelo Elon Musk, né? Mas foi a questão do ministro Barroso, meio que atacando as Forças Armadas, acusando as Forças Armadas de estarem sendo orientadas para elas atacarem o sistema eleitoral brasileiro. Já vamos falar das reações e também do que pode acontecer a partir daí. Eu queria primeiro dar alguns recados para vocês, em função de ser esse o último episódio, né, da temporada 3, e antes de chamar meus colegas de bancada aqui, claro, eu queria agradecer quem está conosco desde a primeira temporada, em julho, e quem também foi entrando aqui para a nossa comunidade pelo caminho. São milhões de visualizações, não estou brincando não. Eu fiz uma conta meio por cima e ao longo dos 36 episódios das 3 temporadas, nós tivemos no mínimo 5 milhões de visualizações, sendo que o nosso recorde foram 2,5 milhões. Isso eu estou falando só de audiência do YouTube, naquele vídeo em que a gente entrevistou com exclusividade o presidente da República, Jair Bolsonaro. Então eu queria começar o programa agradecendo os milhões de brasileiros que já assistiram a algum dos episódios de Hora do Strike. Hoje é nosso último, como eu disse, e eu espero que esse seja a porta de entrada para mais dezenas de encontros como o de hoje. Queria agradecer em especial as centenas de pessoas que viraram assinantes da Gazeta do Povo para apoiar a continuidade do Hora do Strike e o lançamento de um novo programa. No último episódio, né, o penúltimo dessa terceira temporada, eu fiz essa revelação aqui que nós estávamos em busca de atingir uma meta de 1.000 novos assinantes ainda em abril, que essa era a condição que a Gazeta do Povo, a direção da Gazeta do Povo, colocou para nós, para viabilizar não um, mas 2 programas, a continuidade de Hora do Strike, com uma nova roupagem, e um novo programa na Gazeta do Povo. Nós estamos muito perto de bater essa meta dos 1.000 novos assinantes. Faltam só 250 assinaturas. Então, eu peço a você que está acompanhando essa live no YouTube da Gazeta do Povo, além de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, de deixar já o seu like aí, de compartilhar para mais gente se juntar a nós e, quem sabe, pessoas que ainda não sejam assinantes da Gazeta do Povo, aproveitem a nossa campanha de assinatura, né? A promoção que eu sempre coloco aqui, está aí na tela. Quem se tornar assinante hoje, acessando esse QR Code da tela ou o link que está na descrição, tem acesso a uma promoção, vai pagar muito pouquinho para ter acesso a conteúdo jornalístico pautado em convicções conservadoras, que são as mesmas da maioria dos brasileiros. E também há muito material exclusivo, artigos, vídeos, podcasts produzidos por mais de 40 colunistas. Eu sou um deles, mas tem o Lacombe, o Fiuza, o Constantino, Alexandre Garcia, Tameia Danelon, J.R. Guzzo, Daniel Lopes. Nossa, tem muita gente boa aqui na Gazeta, além dos programas que você já conhece, né? Um deles é o Hora do Strike. Então, eu tenho certeza que nós vamos chegar até o fim dessa semana, e agora eu estendo até o fim da semana a proposta da gente conseguir os 250 novos assinantes. Te peço ajuda, contribua colaborando. Caso não seja assinante ainda, acesse aí a promoção e aproveite. E aí eu vou dar só uma pista sobre o que eu vou anunciar mais para o fim do programa hoje, mas que tal um novo programa na Gazeta com nomes como Adriles Jorge e Bruna Torlai? E que tal um canal exclusivo para o Hora do Strike? Um canal no YouTube? Se você acha que vale a pena, a hora de clicar no link de assinatura é agora, e nós já vamos partir agora para o debate do dia. Gustavo Gayer, Bárbara, boa noite para vocês, bem-vindos ao último episódio da terceira temporada. Bárbara. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Nossa, o último da temporada.
Que coisa, hein? Chegamos até aqui, um caminho muito longo, muito gostoso de ser vivido, de ser caminhado junto com vocês. Então, assim, estou aqui só alegria. É claro que podíamos ter um momento melhor nas nossas vidas políticas. Poderíamos, mas a gente está aqui para tentar dar uma aliviada nessa pressão. Boa noite, Gu, boa noite, Cris, boa noite para todo mundo. Gustavo, boa noite, bem-vindo a mais um episódio, né? Você também desde o comecinho aqui, desde o episódio número 1 comigo, continua aqui comigo, boa noite. Boa noite, Cris, boa noite, Bárbara. 36 episódios, você disse, Cris? Nas 3 temporadas, fomos Nossa. De temporada em temporada e fomos acumulando debates aí. Quantas horas, hein? 36 Quantas horas? Engraçado, dizem debate. que quando você se diverte em algo, parece que o tempo passa rápido, né? Na hora que você falou 36, a impressão que eu tinha era que foram 10, 15 no máximo, é porque realmente é algo que a gente gosta muito de fazer e aparentemente... Esse é o 11º, Gustavo, só da terceira temporada. A terceira temporada teve 11 episódios, esse é o 11º, né? Haja coração, hein? Espero que nós possamos continuar fazendo esse programa sem interferência de um poder, superpoder aí, né? Vamos garantir a nossa liberdade de expressão. Fico muito feliz de participar agora desse programa, que é o último dessa temporada, mas como a Cris disse, vem outras surpresas aí, a gente vai poder, graças a Deus, continuar num canal exclusivo por Hora do Strike e haja coração para a gente falar das notícias que aconteceram nessas últimas 24 horas, né, Cris? Exatamente. A gente já entra na notícia do dia, que foi a do Barroso, né, junto com a do Elon Musk, Twitter acabou sendo anunciada de tarde e ficou misturado aí os dois assuntos do dia. Mas antes eu só queria dar uma satisfação a quem nos acompanha também desde o início, que o Kim Paim não tem participado aqui nos últimos episódios, ele está envolvido em novos projetos, infelizmente não pôde acompanhar a temporada até o finalzinho, deixou um beijo para a nossa audiência, a gente também agradece demais a todas as participações do Kim Paim, que vinha participando como comentarista fixo junto com o Gustavo Gayer desde o início, desde a primeira temporada, a Bárbara entrou já na segunda e segue conosco, né? E a gente, como eu disse, ao longo do programa vai anunciar as novidades. Então vamos para debate político, debate sobre essa encrenca, né, Gustavo? Vou começar por você. Ministro Barroso, de novo falando para uma plateia no exterior, né? Agora era para alunos de uma universidade em Berlim, porque tem sempre uma participação de ministros supremos nessas universidades estrangeiras. É impressionante, é Portugal, é Estados Unidos, agora Alemanha, mas enfim, ele deu essa declaração que nas entrelinhas é uma crítica ao presidente Jair Bolsonaro, porque ele diz que as Forças Armadas estão sendo orientadas, e a gente sabe que é o presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas, pelo que diz a própria Constituição. Então ele colocou lá, as Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar o sistema eleitoral. O timing, no mínimo o timing foi muito errado, né? Essa discussão é uma discussão que já vem de meses atrás, de talvez até mais de ano, mas nesse momento em que STF e Justiça estão tão na mira do brasileiro, todas essas questões que o brasileiro vem questionando de inconstitucionalidades, de arbitrariedades, de perseguições, de ilegalidades sendo cometidas pela Corte Suprema, aí vem o ministro que até pouco tempo atrás presidia outra Corte Suprema, que é o Superior Tribunal Eleitoral, falar uma coisa dessas contra as Forças Armadas. Óbvio que a reação foi imediata, né? Olha, Cris, eu vou ser bem sincero, nessa montanha-russa que é a política brasileira, que dá loopings e queda livre, e sobe e desce, eu acho que esse é o momento de maior tensão que a gente já passou. Talvez supere até mesmo aquele dia após 7 de setembro, porque o barril de pólvora já está explodindo e ele vai e joga mais lenha na fogueira. Então vamos lembrar de alguns detalhes. Essa palestra dele, né, ou essa live, eu não sei, essas declarações ele deu nesse evento dessa universidade, e nesse mesmo evento a Dilma também participou. Então eu fico muito preocupado em uma universidade da Europa, da Alemanha, que convida pessoas do nível da Dilma para falar sobre o conflito na Europa, e no caso ela mesma deu declarações lá defendendo a invasão na Ucrânia. Então assim, eu acho interessante esse lado, é o nível dos convidados dessa universidade, né? Talvez o declínio da educação não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Mas nós já estávamos passando por um momento muito conturbado, primeiramente com a situação do Daniel recente, que ainda não terminou, né? O lado de lá, a esquerda, ainda não se deu por vencido e vão tentar de todas as formas atropelar, a gente vai falar sobre isso ao longo do programa também, vão tentar atropelar esse decreto do Bolsonaro, essa graça, e assim, muito provavelmente isso vai escalar ainda mais. Aí, para piorar,
o Barroso vai e fala que as Forças Armadas estão sendo usadas como um instrumento contra a democracia, usando a palavra orientado para atacar a democracia. Aí eu quero fazer uma análise da escolha das palavras desse pessoal, porque para mim isso é interessante. Vocês vão perceber que, na mente iluminada do nosso ministro Barroso, qualquer crítica, indagação ou suspeita do sistema eleitoral brasileiro é imediatamente categorizada como se fosse um ataque. E na mente deles, aí que vem o perigo. O ataque à democracia ou ao Instituto das Eleições ou ao STF deve ter uma retaliação criminosa, ou seja, de prender, de retirar as liberdades dessa pessoa, de persegui-la, de jogá-la em qualquer inquérito ilegalmente aberto. Isso sim me deixa muito preocupado. Porque se na interpretação deles, que tem o poder da caneta, que estão ali em cima na Suprema Corte, qualquer crítica ou indagação pode ser colocada como um ataque, e de acordo com eles o ataque deve levar à prisão, no caso Daniel Silveira, foram 9 anos de prisão, por demonstrar a sua indignação por uma Suprema Corte que solta bandido e ataca pessoas simplesmente pelo crime de opinião. Se esse tipo de coisa ele fala contra as Forças Armadas, se essa corte dá 9 anos de prisão contra um deputado federal, eu tenho medo o que pode acontecer com um cidadão comum, como eu, como a Bárbara, como você, Cris, ou como vocês que estão nos assistindo, se em algum momento você levantar uma suspeita, e uma suspeita justificável, embasada. Poderemos todos ser presos agora? Será que vai ter presídio bastante no Brasil para todo mundo que tiver perguntas sobre aquilo que virou tabu ser questionado? Então, assim, eu tenho esse medo constante agora, eu vou ser sincero, já pauto minhas palavras, filtro meus vídeos agora, porque eu estou percebendo que você agora, existe no Brasil, no nosso país, o Ministério da Verdade, e que se você não verbalizar as suas opiniões exatamente como eles determinam, você é e aí eu cito agora palavras do Barroso, terrorista verbal. Esse ministro disse, ele cunhou esse jargão, que é o terrorista verbal, gente. No Brasil existe o terrorismo verbal. Então, o que poderá acontecer com nós nesse caso, né? Aí vem uma outra coisa que vale a pena, antes de passar a palavra para a Bárbara, em relação às Forças Armadas, é o desrespeito à instituição mais respeitada no Brasil. E todas as pesquisas mostram isso, até a nota oficial, né, do Ministério da Defesa fala que a instituição, a entidade mais respeitada, mais admirada e mais confiada no Brasil são as nossas Forças Armadas. Aí ele joga as Forças Armadas como se fossem jagunços de um criminoso, que agem ao bel prazer de alguém que quer atacar a Constituição e o sistema eleitoral. Justamente depois que as Forças Armadas, a convite dele, levaram à tona 700 perguntas e indagações plausíveis, assim, realmente perguntas genuínas sobre o sistema eleitoral. Foi só eles levantarem essas perguntas, que, diga-se de passagem, foram colocadas em sigilo por determinação da Suprema Corte. De repente, nós temos a extrema imprensa atacando as Forças Armadas, vamos lembrar do prótese peniana, mais Viagra. De repente, saíram ataques às Forças Armadas o tempo inteiro. E o maior ataque de todos agora, que foram essas declarações dele, né, que com certeza reverberou muito nas Forças Armadas e já teve retaliação em nota oficial. Antes desse até teve o ataque do leite condensado, né? Acho que foi o primeiro grande ataque às Forças Armadas, que depois se viu tinha sido uma compra de leite condensado menor até que a de governos anteriores, porque o leite condensado é inclusive usado por soldados na Amazônia, que eles tanto prezam, né, na defesa da Amazônia lá, porque eles não podem ter o leite fresco. E é como eles fazem o leite, misturando com água e diluindo ali para ficar menos doce. Bárbara, eu queria, antes de te chamar, ler um trecho aqui da nota oficial do Ministério da Defesa, em que as Forças Armadas rebatem essa acusação feita pelo ministro Barroso, defendendo a sua própria defesa do processo eleitoral, que eu acho muito importante. As palavras foram usadas com muito cuidado, o Gustavo falou tanto de palavras aí, né? Fala o seguinte, afirmar que as Forças Armadas foram orientadas a atacar o sistema eleitoral, ainda mais sem a apresentação de qualquer prova ou evidência de quem orientou ou como isso aconteceu, é irresponsável. Eles foram bonitinhos aqui, né, dizendo que é irresponsável. Eu já diria que é fake news. Eles disseram que é irresponsável e constitui-se em ofensa grave a essas instituições nacionais permanentes do Estado brasileiro. Eu já diria que é ataque antidemocrático, para usar as palavras que eles usam, né, lá naqueles inquéritos, fake news, antidemocrático e tal. E aí as Forças Armadas, o Ministério da Defesa segue dizendo, além disso, afeta a ética, a harmonia
e o respeito entre as instituições. E depois explicam que as Forças Armadas, republicanamente, atenderam ao convite do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que era presidido pelo ministro Barroso até agora há pouco, passou para as mãos de Edson Fachin, e as Forças Armadas apresentaram propostas colaborativas, plausíveis e exequíveis no âmbito da Comissão de Transparência das Eleições. Essas propostas que o Gustavo lembrou aí agora que foram apresentadas. E diz o Exército, aqui as Forças Armadas, essas propostas calcadas em acurado estudo técnico realizado por uma equipe de especialistas, porque a gente sabe que as Forças Armadas têm os melhores institutos de engenharia, as melhores faculdades de engenharia do país são militares, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, Instituto Militar de Engenharia, formam os melhores engenheiros do país e tem também um centro de defesa cibernética, então tem os melhores, realmente os melhores especialistas do país para a questão, por exemplo, de urnas eletrônicas. E aí eles falam que sugeriram essas propostas colaborativas para o TSE para aprimorar a segurança e a transparência do sistema eleitoral, o que ora encontra-se em apreciação naquela comissão. Por que eu fiz questão de ler isso, Bárbara? Porque o discurso da esquerda já é para defender Barroso, que o Barroso foi empático, ele convidou muito educadamente as Forças Armadas para participar do processo eleitoral. Mas as Forças Armadas não, estão atacando o sistema, estão orientadas para atacar o sistema. E ignora que já recebeu centenas de sugestões, inclusive colocou em sigilo. O povo não pode saber quais foram as vulnerabilidades que esses especialistas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica identificaram nas nossas urnas eletrônicas, no nosso sistema eleitoral. Está sob sigilo. Mas agora o Exército está revelando, através dessa nota, que não foram adotadas ainda as medidas sugeridas. Quer dizer, nós, o povo, temos o legítimo direito de questionar sobre a possível violabilidade das urnas, a questão da contagem pública dos votos. Isso não deveria ser considerado ataque, né? Críticas que deveriam ser aceitas de forma construtiva. Na verdade, não, nós, povo, não temos esse direito, porque eu estou no inquérito administrativo do TSE, do qual eu não tenho conhecimento do que foi que eu falei, eu não posso nem me desculpar, eu não posso nem falar, erramos, porque ninguém me falou o que foi que eu fiz. Mas o Alexandre de Moraes foi muito claro, quando ele disse que qualquer um que levantar dúvidas sobre o sistema eleitoral vai ser preso. Gente, ele deixou isso muito claro, e não foi só em uma situação, foram em várias. Quem questionar o sistema eleitoral brasileiro será preso. Então, é engraçado, né? Vamos voltar aqui que eu vou construir isso até onde eu quero chegar. Quando eu assisti o julgamento do Daniel Silveira, eu fiquei muito em choque com várias coisas que muitos já relataram, mas a questão da pena foi uma coisa que me impactou profundamente, porque ele pegou 8 anos e 9 meses de detenção. Então, o que você precisa saber é que quando você é condenado a mais de 8 anos, quando a sua pena tem mais de 8 anos, você começa a cumprir a sua pena em regime fechado. Isso é o que diz a Constituição. O Dirceu, no Mensalão, ele foi condenado a 7 anos e 11 meses. Foi 7 anos e alguns meses, eu acho que foi 7 anos e 11 meses. Porque se desse 8, ele teria que cumprir inicialmente fechado. 7 e 11, ele cumpre aberto. O José Dirceu, que roubou milhões e milhões e milhões, teve o benefício de ter uma pena menor do que aquele cara que falou num tom mais grosseiro aquilo que ele estava a fim de falar, achando que estava coberto pela Constituição. Aí chegamos aqui na questão do Barroso, né? Eu separei aqui uma matéria que eu fiquei bastante impressionada, porque saiu no blog da Fórum, e eu chamo de blog, não chamo nem de revista, e eu tenho um certo respeito, eu respeito mais a Fórum do que eu respeito o Estadão, porque a Fórum, ela não brinca com a minha inteligência, ela vira para mim e fala, esse aqui é o meu viés, ele não tenta me enganar. Então, assim, eu levo do jeito que eu melhor interpretar, eu vejo aquela notícia com o viés que ela tem. Já vários veículos de mídia, de grande mídia, eles tentam passar de isentos,
coisa que eles de fato não são. Aí saiu na Fórum a seguinte matéria: Gilmar Mendes diz que não vai ter golpe. Bolsonaro está muito debilitado. Só que aí você vai para a Veja, mesmo dia, tá, gente? Bolsonaro peitou o Supremo e ganhou. Para mim não faz sentido. Para um perdeu, para o outro ganhou. Qual é a questão aqui? A questão é que o STF ele foi encurralado, sim, pela própria Constituição. Ora só, quem diria? E essa derrota, que terá que ser admitida para não corrermos o risco de termos todas as jurisprudências já feitas pelo STF anuladas pelo próprio STF, então esse engodo vai ter que descer garganta abaixo do STF. Só que ele teve um gostinho muito ruim. Nossos ministros ficaram dodói, ficaram chateados. E aí a gente entra na reação do dia seguinte, porque eles não vão ter o que fazer com relação ao caso Daniel Silveira. Como a Cris disse, eu não sei se foi agora, se foi no Pingos, o próprio ministro Marco Aurélio falou assim, ó, aceita que dói menos. Mais ou menos isso que ele disse. Não dá para fazer nada a respeito. É a Constituição, você achando bom, você achando ruim, é o que temos para hoje. E a primeira pessoa que deu levantou a bandeira branca de falar assim, galera, não adianta chorar, foi uma das pessoas menos prováveis, na minha opinião, que foi o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, acho que foi 1 hora depois, ele já soltou uma nota falando assim, não, isso aí, ó, não dá para brigar com o presidente, viu, gente? E na minha humilde opinião, não sei se vocês pensam como eu, o Rodrigo Pacheco deu graças a Deus que o Bolsonaro fez isso. Ele tirou o peso inteiro do Congresso e pegou para ele, porque imagina todo mundo assistindo aquilo, essa questão toda do Daniel, todo mundo ia para cima do Congresso, ia ser todo mundo perturbando deputado, todo mundo perturbando senador. Bolsonaro tirou com a mão, falou assim, não, deixa que eu resolvo isso para vocês, que é um artigo da Constituição, o que ele sempre diz, de jogar nas 4 linhas. E aí a gente acordou ontem com a questão do Barroso, indo para cima das Forças Armadas, porque não dá para perder 2 vezes seguidas, né? Vai ficar meio ruim. E como as Forças Armadas entraram nessa? Elas entraram... Eu estou fazendo uma pequena retrospectiva aqui, porque é importante que a gente lembre, vocês me desculpem se eu me alongar um pouco. As Forças Armadas foram convidadas em agosto de 2021 para acompanhar o sistema eleitoral, que foi pouco tempo depois das lives do presidente, da PEC 135, que discutia justamente a questão das urnas. Então, teve aquela grande animosidade, todo mundo ficou muito frustrado com o direcionamento que tudo isso teve, até com a interferência legal do próprio TSE, abrindo inquéritos, no meu caso específico, é o inquérito administrativo do próprio TSE, e o STF abrindo um inquérito contra o presidente. Então, assim, vamos acalmar os ânimos. Vamos fazer o seguinte, Forças Armadas, vem cá, acompanha o processo. Olha só como é que o meu processo é lindo e maravilhoso, né? Olha, ele é todo lindo. Então, assim, contando com a confiabilidade que as pessoas dão para a instituição, tendo as Forças Armadas acompanhando o processo, eles queriam passar para a população que, olha, vocês amam as Forças Armadas, eles estão aqui acompanhando o processo e está tudo bem. Só que não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que as Forças Armadas foram lá, olharam e falaram assim, não, pera, eu tenho umas coisas para acrescentar aqui, vamos conversar. E aí, eu não sei o que tem lá. Ninguém sabe, porque eles dizem que não está em sigilo, que não foi divulgado ainda porque eles não analisaram. Ou seja, está em sigilo. Eu não sei o que foi a resposta da resposta das Forças Armadas. Então, eu não sei o que foi que eles encontraram, o que eles estão solicitando. O que eu sei é que dentro da nota das Forças Armadas, uma frasezinha me chamou muita atenção. Na verdade, 2. A primeira é que as Forças Armadas, que foi o Ministério da Defesa, falando em nome das Forças Armadas, respondeu nominalmente. Barroso, essa resposta é para você, segura essa. A segunda é que eles colocaram assim, o processo eleitoral é uma questão de segurança nacional. Então, é só a gente dar um Google. Quem trata de questão de segurança nacional no Brasil? Deem esse Google, depois vocês me contam. Porque se eu falar, pode ser que alguém queira me prender e eu não estou afim.
Não vamos deixar. Por favor. Mas então é isso, rolou agora um Deus nos acuda, preciso responder, preciso ir para o ataque. Geralmente, quem começa a perder a briga começa a gritar, porque quer ganhar no tom de voz. Eu não sei se vai ser o caso dessa briga ser ganha pela gritaria, mas, obviamente, alguém ficou muito chateado. E a gente só vai ter conhecimento disso nos próximos capítulos. Exatamente. Os próximos capítulos do Hora do Strike, logo mais a gente diz como vão acontecer, né? Mas foi bom você entrar com essa retrospectiva aí, Bárbara, porque a gente já entra no segundo assunto, que é justamente a gente vir do que aconteceu no Brasil de quarta-feira para cá. A gente fez o último Hora do Strike na segunda, na quarta-feira teve aquele julgamento, né, escolhido a dedo, véspera do feriado, achando que o Brasil ia curtir aquele cala-boca geral. E no dia seguinte, dia 21, dia de Tiradentes, inclusive, o presidente surpreende o Brasil com o decreto da graça presidencial. E aí o esperneio já natural na sequência. Então, o que foi considerado pelos maiores juristas do país, eu tenho citado em vários jornais que eu participo, vou citar de novo, Modesto Carvalhosa e Ives Gandra Martins, que obviamente foram procurados por toda a imprensa e já prontamente atenderam e dando suas opiniões. O Ives Gandra Martins, inclusive, foi o auxiliar, foi o maior dos auxiliares jurídicos dos constituintes de 88, ele que dava ajuda ali, ele tem uma obra extensa, que é a Constituição Comentada. Então, é um dos maiores juristas vivos que conhecem a Constituição e sabe o que os constituintes quiseram dizer com cada um dos artigos escritos ali. O que eles estão dizendo? Esse decreto do presidente não só é constitucional, o que concede o perdão ao deputado federal Daniel Silveira, condenado na véspera, como vocês já bem lembraram, aí, com uma pena absurda, que vai para regime fechado, maior do que a pena para homicídio simples, aqueles homicídios sem qualificação, sem deixar a vítima sem defesa, enfim, sem qualificativas. Ele foi condenado a uma pena maior que a de homicídio, então foi uma pena duríssima. O que o presidente Bolsonaro fez? Não só concedeu algo que está previsto na Constituição, como embasou o seu pedido em jurisprudência já existente no próprio STF. O que é a jurisprudência, para quem eventualmente não esteja familiarizado com a linguagem jurídica? Quando um assunto é julgado pela Corte Suprema, pelo Pleno, pelo corpo dos ministros, por todos os ministros, não é por um único, numa decisão monocrática, e a maioria daqueles ministros decide isso vale quase como uma lei no judiciário. Isso serve para todos os advogados do país depois, para todos os juízes usarem como referência quando forem analisar uma causa parecida. E o que é essa jurisprudência? Vários dos ministros que estão aí, alguns que já se aposentaram, já analisaram a questão do indulto, da graça presidencial, outras vezes que outros presidentes concederam esse mesmo benefício a outros condenados e outros partidos entraram com outras ações no próprio STF, eles tiveram que julgar. Então, nós vamos agora, muito brevemente, mas a gente vai analisar um por um, os votos de alguns desses ministros que rodaram a internet nos últimos dias, obviamente, porque a internet não perdoa, o print é eterno, né? Os flagrantes perpétuos são eternos, como diz o ministro Alexandre de Moraes, e também os votos flagrantes são perpétuos. A gente vai começar justamente com uma opinião do ministro Alexandre de Moraes, que foi trazida pela Jovem Pan, pelo Pingos nos Is, no primeiro jornal que eles tiveram a oportunidade, acho que foi na sexta-feira passada, em que ele fala justamente o que é esse benefício previsto na Constituição e por que ele, naquele momento, defendia que o presidente pode, sim, dar indulto, dar graça e perdoar um condenado pela justiça. Vamos ouvir. Essa questão de indulto, esse ato de clemência constitucional é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar, assim como os parlamentares também não gostam muito quando o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade de emendas, declara inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. Função constitucional prevista nesse check and balances para o Supremo. Assim como o ato de clemência constitucional não desrespeita a separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do Executivo, com devido respeito às posições em contrário,
na política criminal que genericamente é estabelecida pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Judiciário. Até porque indulto, seja graça, o perdão presidencial, seja individual, seja o coletivo, não faz parte da política criminal. É um mecanismo de exceção contra o que aquele que tem competência, o presidente da República, entender excessos da política criminal, genericamente prevista pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Poder Judiciário. E nós temos exemplos no mundo todo. Gustavo, eu não sei se você conseguiu acompanhar isso, porque a gente fica aqui, sabe, falar para a nossa audiência, a gente fica aqui vendo o ministro, mas a gente não consegue ouvir o que vocês estão ouvindo. Eu fui acompanhando aqui pelo YouTube, porque o YouTube dá a possibilidade de a gente acompanhar pela transcrição, mas eu tenho certeza que você viu esse vídeo nos últimos dias aí, e ele começava dizendo que a questão desse indulto, esse ato genericamente é previsto pela graça, perdão presidencial, enfim, ele vai dizendo é uma clemência, é um ato individual, é o poder judiciário, é um poder privativo do presidente da República, enfim, é uma jurisprudência criada, é o ministro Alexandre de Moraes que agora condenou Daniel Silveira com essa pena absurda de 8 anos e 7 meses, 9 meses de prisão em regime fechado, tendo que engolir a sua própria avaliação do que é esse instituto da graça presidencial concedida pelo presidente ao deputado Daniel Silveira, né? Cris, se a gente tivesse membros de uma Suprema Corte que respeitassem o mínimo de coerência em votos anteriores, acho que não teria problema nenhum, nós teríamos a certeza de que esse indulto seria aceito e a vida que ia seguir. O problema é que, se eu não me engano, essa defesa que ele fez em relação ao indulto presidencial foi quando o Temer deu aquele indulto geral para todos os corruptos do Mensalão e da Lava Jato, né, numa tentativa de livrar todos os seus amigos. Então, naquele momento ali, você tinha um presidente basicamente liberando, soltando, anulando as condenações de dezenas e dezenas de corruptos. Ele tentou pintar esse indulto de uma forma bem sofisticada, né, que era para crimes de baixa violência, baixo risco, uma coisa, mas na verdade era para liberar os amigos corruptos dele. Pessoas que roubaram milhões e bilhões estariam livres, não precisariam ser presas. Então aí você tem o Alexandre de Moraes defendendo com todos os seus argumentos jurídicos, né, com todo o seu embasamento e anos de professor e seus livros, defendendo que o indulto do presidente deveria sim ser respeitado, é constitucional, é uma prerrogativa dele. Só que a pergunta que eu te faço é a seguinte: será que agora, quando o indulto é dado para uma pessoa que nunca cometeu crime algum, que nunca roubou R$1 sequer do dinheiro público, que basicamente deu uma opinião que foi, tudo bem, inaceitável ou exagerada, será que ele vai ter o mesmo discurso para essa pessoa? É claro que não, afinal de contas foi ele que condenou. Então agora ele está numa situação que, se fosse uma pessoa assim que tivesse o mínimo de preocupação com coerência, ela ia se ver numa situação onde obrigatoriamente ela teria que respeitar o indulto. Só que a gente sabe que não é assim, não é isso que nós podemos esperar mais dos ministros da Corte Suprema, não tem coerência. Eu sim que nós vamos falar sobre votos de algumas outras pessoas da Suprema, eu acho dificilmente que a Rosa Weber vai manter a sua mesma posição, ou que o Barroso vai manter a sua mesma posição, porque ali não importa quem cometeu o crime, o que importa é que crime foi cometido, o que importa é quem cometeu. Não importa o que foi falado, o que importa é quem falou. Se realmente eles se preocupassem tanto com palavras exageradas que instigassem ódio à corte, uma boa parte dos deputados do PT hoje estariam presos, com penas de mais de 10 anos de prisão, que não só falam, mas tentaram invadir o STF, Cris. Eles não só falaram em invadir, eles literalmente tentaram entrar à força e machucaram a polícia. Eles não só falaram em atacar a ministra da Suprema Corte, eles foram para a casa de uma ministra, atacaram pedras e tinta vermelha. Então aqui nós temos um lado pessoas que falam palavras feias, do outro lado nós temos pessoas que tentam matar, que tentam invadir, que tentam destruir, mas é a destruição do bem, né? Que nem a gente falou no nosso programa passado, o tal ódio do bem. Então assim, pode-se esperar o pior de tudo. Agora eu vou falar para você algumas coisas que já estão acontecendo, para você ver como que a esquerda não tem limite no que diz respeito a destruir aqueles que eles odeiam, né? Cris, essa aqui vai até para você dar um comentário. A Associação Brasileira de Imprensa denuncia Bolsonaro à ONU por indulto a Daniel Silveira, dizendo que o Bolsonaro agrediu os direitos humanos por ter defendido
o Daniel Silveira, que foi preso, que foi decretada a prisão pelo crime de opinião. A Associação Brasileira de Imprensa. Justiça Federal dá 72 horas para o governo explicar perdão a Daniel Silveira. Eu não lembro de ninguém ter pedido a explicação quando dezenas de criminosos corruptos foram soltos. Não lembro disso. Aí, parlamentares de pelo menos 4 partidos já se manifestaram para articular a derrubada do decreto do Daniel Silveira. Então, o que mais nós podemos esperar desse pessoal? E a gente estava falando das Forças Armadas, agora vamos conectar esses 2 pontos, né? A animosidade que explodiu agora com essa declaração do Barroso e depois a resposta do ministro da Defesa e também do Ramos, ela já estava escalando quando o Clube dos Militares soltaram algumas notas justamente sobre essa decisão da Suprema Corte em relação ao Daniel, quando eles condenaram o Daniel. O Clube Militar, né, a Casa da República, que nós sabemos que tem ali oficiais reformados, oficiais da reserva, tá, que podem ser chamados a qualquer momento, emitiram uma nota duríssima contra essa decisão do Daniel Silveira. E querendo ou não, o Clube Militar, ele é um termômetro do que acontece na caserna, ele é um termômetro do que os militares da ativa estão pensando. E depois, para piorar, a Comissão de Interclubes Militares se juntaram para emitir uma nota com o título Aonde Quer Chegar o STF?, onde eles também nominam claramente aqui o Barroso e o Alexandre de Moraes nessa perseguição política e nessa condenação, de acordo com eles aqui, absurda, inconstitucional do Daniel Silveira. Então, assim, nós estamos vendo uma escalada de uma animosidade entre a entidade mais respeitada do Brasil, que é as Forças Armadas, e uma outra entidade que é colocada em xeque constantemente, que só sobrevive com um resquício de, digamos assim, de respeitabilidade, por causa de uma extrema imprensa que trabalha ativamente para maquiar tudo isso e pintar como se fosse bom para uma democracia. Mas a verdade é uma só. Nós estamos vendo claramente um lado que quer achar que a democracia é deles, e eles falam isso abertamente nas palestras internacionais. Nós somos a democracia, nós somos do bem, eles são os inimigos e eles devem ser destruídos. E do outro lado nós temos um outro grupo que quer defender a liberdade de expressão, uma verdadeira democracia onde ambos os lados têm o direito de expressar as suas opiniões e onde ninguém seja preso por 8 anos e 9 meses por palavras, enquanto corruptos dessa mesma corte são soltos. Olha, primeiro, Gustavo, eu vou agradecer aqui aos 21.228 que estão nos assistindo nesse exato momento, é o nosso recorde de audiência nas 3 temporadas de Hora do Strike, então muito obrigado aos 12 mil que já deixaram um like, a todos que eu sei que já se inscreveram aqui no canal do YouTube da Gazeta do Povo, a quem já assinou a Gazeta do Povo, a quem já é nosso assinante, que permite, patrocina com a sua assinatura a produção de conteúdos como esse, e aos que hoje vão se tornar nossos assinantes, aproveitando a promoção que a gente está disponibilizando ao longo de todo o programa e vai ficar no ar durante a semana para a gente atingir a meta dos nossos 1.000 novos assinantes ao longo da semana para conseguir viabilizar mais uma temporada de Hora do Strike e a estreia de um novo programa que vocês vão gostar muito, logo mais eu vou falar sobre ele. Agora há pouco alguém me perguntou como é que eu faço para acessar pelo QR Code se eu estou usando o celular para assistir o programa Hora do Strike. Depois do programa você acessa o link que está na descrição do vídeo, tá? Também é possível pelo link da descrição do vídeo acessar essa mesma promoção e ela vai ficar no ar ao longo da semana toda e a gente vai contabilizando aí para ver se a gente consegue atingir os nossos 1.000 novos assinantes. Então agradeço demais todo mundo que está compartilhando aí, já estamos daqui a pouco quase batendo 22 mil, aqui está crescendo o número de pessoas. E Gustavo, em relação à tua provocação sobre a ABI, eu vou dizer o seguinte, vou responder com as palavras do nosso telespectador aqui, o perfil é canal Cartimplex. Ele escreve o seguinte, vocês usam errado, grande mídia, extrema imprensa, eles te chamam de blogueiros bolsonaristas, chamem eles de blogueiros lulistas e velha mídia. Então, essa Associação Brasileira de Lulistas e Velha Mídia não me representa, infelizmente. Gostaria muito de dizer o contrário, mas eu hoje, embora esteja na grande mídia, embora esteja nessa mídia, nesse jornal que tanto orgulho me dá, que tem 103 anos de idade, é o jornal mais tradicional do Paraná, que virou um jornal do Brasil e do mundo, nós temos assinantes no mundo inteiro, brasileiros que querem se informar, que são conservadores e por isso assinam a Gazeta do Povo, mas eu não considero mais imprensa e grande mídia, assim como um único balaio, são várias caixinhas, infelizmente, cada um
adotando sua linha editorial aí. A Gazeta do Povo tem as convicções publicadas, são convicções conservadoras, é o único jornal do país que se coloca de forma clara e transparente para o seu leitor o que ele defende, e ele defende a vida desde a concepção, ele defende liberdade de imprensa, ele defende toda a parte do liberalismo econômico, meritocracia, empreendedorismo, Estado mínimo, privatizações. Ele defende que o Brasil vá para frente impulsionado pelo braço dos brasileiros e não por um Estado inchado, cheio de servidores públicos apadrinhados, sindicalistas. A gente sabe bem exatamente o que uma parte dos outros jornais aí defende. Mas dito isso, Bárbara, eu não vou te deixar falar do Xande, que eu sei que ele é teu best friend forever. Eu quero que você fale de Rosa Weber. Eu vou exibir aqui. Eu só queria fazer um comentário capcioso, bem rapidinho. Gente, sabia que Bolsonaro era poeta, não, gente? Porque na hora que ele meteu aquele indulto com a jurisprudência do meu amigo para a vida inteira, Xande, eu fiquei tipo, homem de Deus. Foi poético, né? E você ficou mais amiga ainda do Alexandre de Moraes, porque você viu que ele fala com propriedade em defesa de Constituição, indulto e graça presidencial. Mas eu vou te trazer uma outra amiga, a Rosa Weber. Rosa Weber também tem jurisprudência, foi nesse mesmo julgamento, mas a opinião dela sobre o indulto, a graça, enfim, esse perdão presidencial, vai até além do que disse Alexandre de Moraes. Vamos ver. Os perdões presidenciais são, por desenho institucional, um controle sobre os eventuais excessos e erros de julgamento do Poder Judiciário. Da análise da doutrina constitucional e da jurisprudência, inclusive no direito comparado, emerge que o poder de perdão presidencial é um componente importante das prerrogativas do Executivo, permitindo que o presidente intervenha e conceda indulto em 3 situações genéricas. A primeira, como forma de concessão da misericórdia do governo, em casos excepcionais em que o sistema legal falha na entrega de um resultado moral ou politicamente aceitável. A segunda, como forma de proteger os cidadãos contra possível erro judicial ocasionado por condenação injusta ou punição excessiva. E a terceira, no interesse da estabilidade social e política e da coexistência pacífica. O uso do indulto é muito importante destacar como forma de manifestação do poder executivo reservado para os amigos do rei, ou seja, para aqueles que têm uma boa relação política com o poder, desvia-se das justificativas do Instituto e o desvirtua, sem a menor dúvida. No entanto, entendo que esse controle da legitimidade democrática compete essencialmente ao processo político, sem prejuízo, todavia e por óbvio, do controle jurisdicional. A experiência do direito comparado confirma, reforço, a adoção da figura do indulto como uma das prerrogativas do Poder Executivo dentro da moldura democrática constitucional em atenção à doutrina da separação dos poderes. E, nesse sentido, eu cito aqui diversos ordenamentos que o adotam, a começar por Alemanha, Chile, Coreia do Sul, Colômbia, Bélgica, Cuba, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Holanda, Índia, Luxemburgo, França, México, Noruega, Paraguai, Peru, Portugal, Suécia, Suíça, Uruguai, de forma exemplificativa. Bem, Bárbara, eu vi que você teve até problemas com o cachorro aí, mas acho que ele estava se posicionando contra os que esperneiam, porque o presidente respeitou a Constituição e a favor de Rosa Weber, né? Ele estava querendo dizer, Rosa Weber está certa, até porque ela cita vários países, o mundo inteiro, o mundo democrático, democracias pequenas, democracias grandes, mais recentes, mais consolidadas, todos têm esse benefício, essa figura do perdão presidencial para casos de injustiça extrema, que ela cita ali especificamente, o judiciário também erra, e quando erra, quem corrige é o presidente da República. Pronto, Tardelli queria se pronunciar porque ele também achou poético, porque, afinal de contas, Rosa Weber será a relatora desse recurso feito no Supremo de indulto do Daniel Silveira. Então, todos nós já sabemos o que Rosa Weber pensa, ela acabou de falar. Então, a gente conta com um mínimo de coerência
baseado no saber jurídico maravilhoso que se precisa ter para ser um ministro do STF, da Suprema Corte. Então, a gente está contando que Rosa Weber só faça o que ela sempre fez, né? Quer dizer, não sei, mas que seja coerente, né? Porque tem vídeos, Rosa Weber. Se você não for coerente, vai ficar feio para você, minha filha, vai ficar muito feio. Mas, enfim, exatamente o que ela diz. O que é o indulto? Uma correção do possível erro jurídico. Então, não tem nada de errado. O Alexandre de Moraes mesmo falou na outra, falou, olha, isso aqui não é uma afronta a nenhum poder, porque isso aqui é só do presidente. A gente não tem nada a ver com isso. Os partidos políticos, Randolph, estou falando de você, estou dando uma direta, você não devia nem ter ido lá recorrer sobre isso, porque o seu presidente, o seu Rodrigo Pacheco, falou, não adianta recorrer. Quando o presidente do Senado diz não recorra, não adianta, porque isso é constitucional. E mesmo assim, um senador recorre ao STF, que já tem jurisprudência formada sobre isso, e a relatora já falou, segue o jogo, isso para mim é puro desperdício de dinheiro público. Bom, e a gente viu aí Alexandre de Moraes e Rosa Weber num julgamento, sim, do período Temer, o Gustavo bem lembrou aqui, quando o ex-presidente Temer dá um indulto que atinge vários condenados do mensalão. Mas teve também uma discussão que rodou a internet nos últimos dias, eu vou trazer de novo, porque ela é muito ilustrativa, uma discussão entre Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, que estavam divergindo em algum voto, e Gilmar Mendes lembra do indulto da ex-presidente Dilma ao bandido condenado José Dirceu. Esse foi condenado no mensalão e depois no petrolão também. Só está na rua porque recebeu indulto. Esse não foi descondenado pelos ministros do STF, como o ex-presidente Lula. Esse foi liberado mesmo de cumprir as penas, porque a ex-presidente e ex-companheira Dilma assim o fez. E Gilmar Mendes e Barroso discutiram sobre isso. Vamos ver o vídeo. Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu indulto da presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que o mensalão... Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então, gostaria de dizer que José Dirceu foi solto por indulto da presidente da República. E Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada a ver com o Gustavo, quero que você comente rapidinho aí, porque ainda tem muitos recados para dar para a nossa audiência maravilhosa, que já está aqui com mais de 23 mil pessoas nos acompanhando. Os likes subiram para 18 mil, muito obrigada. Isso ajuda no engajamento, né? Ajuda o YouTube a distribuir para mais gente. Continuem compartilhando, que ainda tem um recado importante aqui. Gustavo, eu lembrei que... Lugar de fala de mulher, rapidão, antes. Galera, para quem não viu essa treta na íntegra, assista essa treta, porque essa é a treta bonita, treta formosa, treta homérica, vale a íntegra. Desculpa, Gustavo. E essa, Bárbara, nem foi aquela outra em que Barroso chama Gilmar Mendes de pessoa horrível, mistura do mal com atraso, com pitadas de psicopatia, mas... Nessa, o Gilmar Mendes tinha razão, né, Gustavo? O Gilmar Mendes estava lembrando que Barroso liberou José Dirceu, porque ele aceitou o indulto da ex-presidente Dilma. E o Barroso deixa bem claro que não é culpa dele, ele estava apenas seguindo os processos constitucionais, que não caberia a ele negar ou não negar um indulto dado a um criminoso que roubou bilhões. Não só roubou, né? Ele foi a cabeça do maior esquema, porque todo mundo acha que foi Lula, mas não é. Lula é uma ferramenta do Dirceu. O Dirceu é a cabeça de todo o esquema que destruiu uma nação inteira, desviou bilhões, se não trilhões. Então ali você tem o Barroso basicamente falando o seguinte, olha, eu só estou seguindo o que o presidente falou, não me xinga não fica bravo comigo não. Ali, nesse argumento do Barroso, é muito claro, a determinação de indulto presidencial, ela está acima de qualquer outra coisa. Inclusive, ele nem poderia ser condenado ou julgado, ou escrachado pelo Gilmar Mendes, como foi aquilo. Mas essas brigas ali dentro do Supremo Tribunal mostram o quão baixo é o nível dos nossos ministros, né? Eu nunca vou esquecer o Marco Aurélio, ele xingou... Vocês me ajudam, quem é o xerife mesmo? É o Alexandre de Moraes, que é o xerife, ou é o Fux? Isso. Ele xingou um de xerife e o outro foi de quê?
Boa pergunta. Quando ele chamou o Marco Aurélio de xerife, é porque chamou o Alexandre de Moraes de xerife, era porque o Alexandre de Moraes estava, tipo assim, olha aqui, ele tá interrompendo meu voto. Aí ela, não, Deus me livre, interromper o xerife aqui, discordar do xerife. E ainda é debochado, né? Esse é o nível da Suprema Corte que a gente tem, né? Mas olha, tudo isso, né? Esses votos, já bem claro, as posições dos ministros em relação ao indulto, a pergunta que fica é: eles vão manter essa posição agora que uma pessoa inocente foi condenada por palavras, ou eles vão agir contrário a isso, né? Tan, tan, tan. Muitos novos capítulos por acontecer, tem barulho, esperneio da oposição, já tem deputado de apoio da base do presidente entrando contra quem fez o pedido, porque quem assina é a advogada, que é servidora pública, e a lei do servidor público não permite isso. Então, tem irregularidade aí para ser discutida para tudo que é lado. A novela continua. E a gente espera também continuar no ar com vocês, agradecendo aqui. Nós já estamos com mais de 24 mil pessoas online assistindo simultaneamente. Muito obrigado por essa audiência estrondosa aqui. A gente começou a pandemia com um canal pequeno, temos hoje mais de 600 mil inscritos aqui. Bárbara, que tem 1,5 milhão, Gustavo, que tem quase 1 milhão no YouTube, sabem bem a batalha que é para você ir conquistando a credibilidade e a audiência. Então, muito obrigada mesmo. Agradeço a todos que deixaram os comentários. Eu queria apresentar aqui os meus novos colegas. Por quê? A partir da próxima segunda-feira, o programa Hora do Strike vai ser substituído por um novo programa que já tem nome. É o Segunda Opinião. Vai ser também a segunda-feira, nesse mesmo horário, às 8 da noite, ao vivo. Só que nós não vamos debater necessariamente política, e sim temas conservadores. Foi um pedido de vocês, da audiência, sentiam muita falta disso. Os outros jornais não conversam sobre esses temas que interessam, sim, muito às famílias brasileiras, aos patriotas brasileiros, a quem está preocupado com o país e não com difamar o país, a quem torce pelo Brasil e não o contrário. Então, nós vamos discutir aqui temas que são alinhados com as convicções da Gazeta do Povo. Se você não conhece, depois que terminar o programa, te convido a acessar Convicções Gazeta do Povo e ler o que a Gazeta do Povo defende. Está aberto para todo mundo conhecer melhor a linha editorial do jornal. E aí eu vou trazer o primeiro vídeo da minha primeira colega a partir de segunda-feira comigo, aqui nas segundas-feiras, no programa Segunda Opinião. Ela tem um recado para você. Boa noite, meu nome é Bruna Torlai, sou professora de Ética e Filosofia Política e a partir da próxima segunda-feira estarei aqui na Gazeta do Povo, sempre a partir das 8 horas da noite, do lado da Cristina Grêmio e do Adrilho Jorge, para enfrentar qualquer discussão, mas sempre amparada por princípios, ideias e valores que são caríssimos à tradição ocidental, tanto que persistiram até hoje. Vai ser um tipo de conversa extremamente gratificante e muito mais informativa do que você pode imaginar. Espero contar com a sua audiência a partir da próxima segunda-feira, dia 2 de maio. Tchau e até lá. Bem, eu vou estar com a Bruna e com mais uma pessoa que eu sei que vocês adoram, vocês torceram muito, uma pessoa que já sofreu cancelamento, assim como a Bárbara sofreu desmonetização, assim como o Gustavo foi bloqueado no Twitter. Todo mundo que está aí dando a cara a tapa, defendendo nossas liberdades, acaba sendo vítima de perseguição desse pessoal do ódio do bem, né? Esse pessoal do ninguém larga a mão de ninguém, mais amor, por favor, mas não é o que eles entregam para a sociedade. Então, quero apresentar o comentarista que estará todas as segundas-feiras, a partir da próxima, comigo e com a Bruna Torlai, falando sobre temas conservadores. Olá, meus amigos da Hora do Strike, meu nome é Adrilho Jorge, é uma honra dizer que agora eu faço parte da equipe do Gazeta do Povo, um dos melhores, mais tradicionais, mais extraordinários jornais do Brasil. Eu, Bruna Torlai, Cristina Grêmio e convidados vamos esmiuçar, vamos destrinchar, analisar a realidade sociopolítico-cultural do Brasil todas as segundas-feiras no Segunda Opinião. Vejo vocês por lá, nos acompanhem. Bem, a Bruna, para quem não conhece, é professora de filosofia, professora de ética, defende a sociedade conservadora, defende as famílias, tem as mesmas convicções que a Gazeta do Povo. Eu sei que muitos já fazem bico para a Bruna por causa de algumas posições dela, mas ela tem toda a liberdade de expressão para expressar o que ela pensa,
faz isso com muita propriedade, com muito respeito, com muito embasamento, estará junto comigo e com o Adriles, que você também sabe, é poeta, é escritor, é comentarista de política, um profundo leitor de filosofia, também tem muito embasamento, muita argumentação, e nós vamos interagir sempre com um time rotativo, assim como foram as primeiras temporadas aqui de Hora do Strike, sempre com um convidado, a gente não teve hoje, mas a gente teve ao longo das temporadas aqui Leandro Russo, Luiz Ernesto Lacombe, na primeira temporada teve Paulo Figueiredo, Bernardo Kister, o Paulo do Hipócritas, muita gente boa passou por aqui, pois no programa Segunda Opinião teremos também a Paula Marisa, que é professora, especialista em educação, influenciadora digital, a Fabiana Barroso, que é advogada, comentarista de política, vocês também conhecem, a Karina Michelin, que é jornalista independente, correspondente internacional, mora na Itália. Muita gente boa vai passar pelo programa, então convido vocês todos a estarem conectados conosco a partir da próxima segunda-feira, no Segunda Opinião. E aí vocês estão se perguntando, mas e a Bárbara? Mas e o Gustavo? Né? E o Kim? Bem, o Kim, como eu disse no começo do programa, até para quem está perguntando aqui, infelizmente está em outros projetos agora, deixou um beijo para todo mundo, participou com muita alegria aqui das primeiras 3 temporadas, ele não estará mais conosco, mas a Bárbara e o Gustavo vão continuar na Hora do Strike, que vai ter um comentarista novo. Quem é ele? Quem é ele? Vamos lá ver o vídeo de boas-vindas do nosso novo colega. Olá, eu sou José Carlos Bernardi, eu sou jornalista e comentarista político. E olha só, fortes emoções estão para acontecer, sabe por quê? Porque agora, na 4ª temporada da Hora do Strike, eu também faço parte deste timaço. Bárbara do Te Atualizei, Gustavo Gayer, Cris Grêmio e eu, Bernardi. Então prepare o seu coração, porque neste ano eleitoral, aqui na Hora do Strike, muita coisa boa vai acontecer e com um canal próprio. Então, a partir da próxima semana, a gente vai se encontrar e prepare o seu coração. Está apenas começando. Obrigada, Bernardi, Bruna, Adriles, que vieram aqui dar um oi para a audiência do programa. Você que está falando pelo chat aqui, aprovando essas novas contratações da Gazeta do Povo e a permanência da Bárbara e do Gustavo comigo. Nós estaremos num canal próprio, a gente vai anunciar pelas nossas redes sociais nos próximos dias, vai pedir para vocês se inscreverem e por lá nós vamos continuar falando de política junto com o Bernardi, também vai ter convidados especiais em alguns momentos, então vai ser uma nova temporada, um novo Hora do Strike, nós fazemos questão de ter vocês todos conosco lá. Vamos nos despedir então dessa 3ª temporada e dar um alô para a galera que vai seguir conosco na 4ª. Bárbara, começa com você. Quero começar falando do Bernardo, que, gente, o que fizeram com ele foi de uma sacanagem, e eu estou muito feliz de ter a oportunidade de dividir com ele esse espaço. Ele é um cara sensacional, de um coração imenso. Então, estou muito feliz com esse novo momento. Um beijo para você, Kim, que deu algumas risadas que a gente contou aqui, contamos, mas foi importante, momento histórico. A todo mundo que acompanhou a gente nesse período, e já dizia, né, que quando você faz quando você trabalha com uma coisa que você ama, você não trabalha nenhum dia. Eu não sinto que isso é trabalho, eu sinto que isso é parte da vida. E muito obrigada a todos vocês que abrem esse espaço para a gente estar na vida de vocês durante todo esse tempo e vivendo todas essas histórias juntos, que é muito emocionante. Eu sou um poço de agradecimento, eu estou encantada com tudo que a gente viveu aqui, com tudo que a gente ainda vai viver, e agradeço a Cris, agradeço o Gu, e agradeço de novo a todos vocês que estiveram e estarão conosco na continuidade do programa. Muito bom mesmo, né, Gustavo? Muito bom que estivemos juntos todos esses programas e vamos continuar juntos analisando muito a política brasileira. Muito bom, mas calma, gente, esse discurso está parecendo de despedida, a gente está no início ainda da nossa jornada. Eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui e falar para vocês, se preparem para nos acompanhar no canal exclusivo da Hora do Strike, né, que vamos continuar falando sim, nunca vamos abrir mão das nossas liberdades, principalmente da liberdade de expressão. E é um prazer muito grande, gente, sinceramente, Bárbara, participar com você desse programa, Cris, obrigado pelo convite. Assim, você tem uma gratidão minha eterna à Gazeta do Povo, gente. Eu fiz aquele comentário rapidão, né, lá atrás sobre a Associação Brasileira de Imprensa,
E a Cris falou a verdade. A Gazeta do Povo, ela é única nesse país. Ela abre espaço para todas as opiniões, abre espaço para mim, para a Bárbara, para o Kim, que somos atacados constantemente por aquilo que nós chamamos de extrema imprensa. Então isso deve ser valorizado sim, e é por pessoas como você, Cris, e como jornalistas da Gazeta, que ainda há esperança no jornalismo brasileiro. Eu acredito que ainda há uma possibilidade de a gente resgatar o verdadeiro jornalismo, e isso está acontecendo agora com a Gazeta do Povo. Então vamos que vamos, vai ser um prazer fazer mais uma temporada com vocês, principalmente esse ano que vai pegar fogo. Você só pode regar-se as mangas, porque esse ano é tudo ou nada, e vai ser um prazer estar aqui podendo passar informação, dando as nossas opiniões ao longo do ano de 2022. Um beijo para todo mundo, um abraço para o Kim também, foi um prazer ter participado do programa com você. Agradeço demais que você tenha falado a Gazeta do Povo, para lembrar que nós estamos aqui colocando a cara para vocês conhecerem, mas tem dezenas de jornalistas que trabalham no jornal, escrevendo artigos, jornalismo raiz, isento de militância, apenas reportando os fatos para que depois sim vocês vejam nas colunas de opinião a opinião das pessoas contratadas pela Gazeta do Povo, que também é uma leva grande de jornalistas e de profissionais de outras áreas que estão atuando na área de comentário político. Então, falta muito pouco para nós viabilizarmos os 2 projetos que eu apresentei para a Gazeta do Povo. Nós ainda precisamos de mais apoio, mas eu tenho certeza que vai dar certo. E temos até o fim da semana para chegar aos 1.000 novos assinantes de abril. Faltam 250. Alguns já vieram se juntar à nossa comunidade ao longo desse programa. Então, agradeço demais aos novos assinantes da Gazeta do Povo. Tenho certeza de que você vai querer apoiar o meu novo programa, o Segunda Opinião. Quero entrar com ele ao vivo já na segunda-feira que vem, na companhia de Adriles Jorge e Bruna Torlai, que já deram as boas-vindas aí. Nós 3, mais alguns convidados, vamos discutir assuntos de cultura, comportamento, que hoje estão banidos da imprensa. E como eu disse, Bárbara, Gustavo Gayer e José Carlos Bernardes estaremos muito em breve no canal Hora do Strike, que vai ter sim o apoio também da Gazeta do Povo. Esperamos vocês lá, nos acompanhem pelas redes sociais. E não esqueçam de aproveitar aí, última exibição na tela, o QR Code para assinar a Gazeta do Povo na promoção. Quem não está podendo acessar pela câmera do celular, porque está usando o celular para assistir esse programa, acessa pelo link da descrição do vídeo. Vai ter uma promoção exclusiva aí e muito jornalismo de qualidade. Prometo para vocês, olha, é um ano eleitoral, a gente precisa estar bem informado. Escolham uma fonte segura, honesta e transparente, com jornalismo raiz para te informar nesse ano de 2022. Bem, esperamos vocês aqui na Gazeta do Povo na próxima segunda-feira e a qualquer momento, né, Gustavo, Bárbara, em edição extraordinária no novo canal Hora do Strike. Até lá! Beijo, gente! Tchau, tchau! Tchau!